Muito bom. Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bio. Estamos trabalhando com a prova do Enem PPL 2024, caderno azul, e a questão é a 125. Animais invertebrados que vivem em regiões de estuário, cujas águas têm grandes variações de salinidade, apresentam estratégias que permitem adaptações a essas variações. Animais que mantêm osmolaridade interna relativamente constante são chamados de osmorreguladores. Já os animais que não controlam ativamente a condição osmótica em seus líquidos corporais, adaptando-se à osmolaridade do ambiente, são chamados de osmoconformadores. Um pesquisador coletou animais de duas espécies de invertebrados, sendo o animal A um osmorregulador e o animal B um osmoconformador. Ambos foram submetidos em laboratório a ambientes aquáticos com diferentes osmolaridades. Em cada ocasião, foi medida a pressão osmótica interna, tanto do animal A como do animal B. O gráfico que representa corretamente os dados obtidos pelo pesquisador é... Bom, aqui estão os gráficos, mas antes vamos fazer algumas revisões. Bem, nós temos os gráficos aqui, tá? Em que podemos ver nas abscissas a pressão osmótica externa em miliosmoles por litro. Nas ordenadas, nós temos a pressão osmótica interna também em miliosmoles por litro. E nós encontramos aqui, ok, a pressão osmótica, tá, nessas retas, a pressão osmótica dos animais do exercício. Então, nós estamos diante de dois processos, tá? Um desses processos é a osmorregulação, certo? E o outro processo é a osmoconformação, tá? Então, aqui é a regulação da osmose, certo? E essa regulação da osmose se dá por mecanismos ativos, ou seja, com gasto de energia. Aqui, ele se conforma, né? O animal se conforma com... tem um conforme osmótico com o ambiente. Ou seja, se o ambiente tem uma pressão osmótica maior, ele também vai ficar com essa pressão osmótica maior. Tá? Então, na osmorregulação, o organismo mantém a concentração interna de solutos constante, independente da concentração interna. Daí o gasto de energia. Na osmoconformação, a concentração interna de solutos do organismo fica igual à do meio externo, exatamente igual à do meio externo. Em outras palavras, não possui mecanismos ativos, tá? Existem algumas estratégias ali, mas depois comentamos, tá? Então, para controlar a pressão osmótica e suas concentrações internas variam, olha só, as concentrações internas variam de acordo com o ambiente, certo? Então, nós temos o seguinte, nos osmorreguladores, os organismos são hiposmóticos, ou seja, tem uma concentração de solutos menor do que o meio ambiente. Ou seja, tem uma pressão osmótica menor do que no meio ambiente. Isso ocorre na maioria dos vertebrados aquáticos. A osmolaridade interna é diferente do meio. E, inclusive, os tipos de solutos podem ser diferentes também. Certo? Por isso esse controle rigoroso, esse mecanismo ativo, para manter a osmolaridade interna diferente do meio. Nós vamos ter dois tipos de osmorreguladores. Os estritos, tá? O osmorregulador estrito, então, ele vai manter a osmolaridade do fluido corporal, certo? Igual, certo? Mesmo variando, mesmo na variação da osmolaridade do ambiente, certo? O osmorregulador limitado, tá? Na verdade a gente diz limitado, mas ele é osmorregulador conforme. Porque até um determinado ponto, tá, ele segue a osmorregulação, ou seja, mantendo a osmolaridade dos fluidos corporais íntegra, a mesma, né, mas até um determinado ponto, ou seja, tem um limite. Tá, tem um limite. E isso seria extremamente perigoso para o animal. Mas normalmente esses animais aqui que acabam se tornando osmoconformes, certo? Eles estão em um ambiente osmótico estável. O osmoconformador, tá? Olha só, à medida que eu aumento a osmolaridade do ambiente, observem aqui a linha verde, tá? Olha só, o osmoconformador se adapta, tá? A concentração interna vai variando de acordo com a mudança de osmolaridade do ambiente.
Então, os osmoconformadores, eles são isosmóticos, ou seja, as concentrações internas variam de acordo com o ambiente. E para isso, eles até acumulam eletrólitos para manter o volume celular, se preciso. Estão aqui a subclasse de peixes, os peixes cartilaginosos, né? Outros invertebrados marinhos. Então, não há um controle estrito, certo? Nenhum mecanismo ativo para controlar a pressão osmótica, ok? Exemplificando então, né? Exemplificando um pouco de osmoconformação e osmorregulação, nós temos o seguinte: os animais que respiram na água salgada, tá? Por exemplo, os invertebrados marinhos, que são isosmóticos, certo? Eles vão manter baixas concentrações desses solutos e altas concentrações desses solutos. Essa é a estratégia. Já os peixes cartilaginosos são isosmóticos com uma estratégia um pouco diferente. Eles são isosmóticos porque mantêm esse excreta nitrogenado aqui, a ureia, em alta quantidade, para justamente fazer esse controle da osmolaridade. Dessa forma, então, ele se torna isosmótico. Além disso, tá, o óxido de trimetilamina também auxilia no controle da pressão osmótica dentro dos peixes cartilaginosos, principalmente protegendo as proteínas. E para retirar o excesso de sal, os peixes cartilaginosos têm a glândula retal. Os peixes ósseos, eles são hiposmóticos, como já falamos, né? São hiposmóticos, eles fazem reabsorção de água, porque vão perdendo água a todo instante, né? E fazem a excreção de sal, do excesso de sal. Ok? Vamos para as alternativas, então. Bem, nós temos aqui retas e curvas, né? O animal A é um osmorregulador, certo? Então, o que diz a osmorregulação? Que a pressão osmótica interna se mantém constante, independente da variação da pressão osmótica externa. Então, podemos perceber aqui que o animal A, na letra A, não mantém constante. Então, esse animal está fora. Na letra D, o animal A também não se mantém constante, está fora. O animal A na letra E também não se mantém constante, certo? Aqui vamos analisar a letra B, tá? Ele se mantém relativamente constante, é um processo homeostático, tá? Então tem uma pequena variação, tá? Mas ele é um osmorregulador, tá aqui, tá tudo certo. E o animal A na letra C também se mantém relativamente constante, então está correto. Estão no páreo as letras B e C. O animal E das retas azuis aqui, tá, é um osmoconformador, ou seja, ele se conforma com a pressão osmótica do ambiente, certo? Então, se a pressão osmótica do ambiente aumenta, ele também aumenta. Se a pressão osmótica diminui, ele também diminui. Então, nós podemos perceber aqui, nessa reta aqui do animal B, que a pressão osmótica externa aumenta e a pressão osmótica interna diminui, tá? Inclusive é inversamente proporcional. Então, a letra C está fora porque a reta, né, do animal B está incorreta. Então, vamos olhar, essa é a resposta certa, já sabemos, né? Então, à medida que aumenta a pressão osmótica externa, aumenta a pressão osmótica interna do animal B. Então, ele é um osmoconformador. Então, a reta do animal B está correta. Então, a resposta certa é a letra B. Ok? Obrigado pela sua audiência, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, bata o sininho, dê o seu joinha, que o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!